todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica. Aproveitando a paragem do campeonato, viajamos até à Austrália. Estão a ver? Brisbane, ou como é que isto se diz? Então fui eu que viajei até aqui. João, Tudo bem? bem-vindo. Obrigado. João, o que é que foste fazer para a Austrália, pá? Basicamente, como a foto, como o fundo mostra, fui à procura dos cangurus. Não, mas fui trabalhar. A minha namorada também está lá. Portanto, Já pelaram, não? Bastante. Pulámos até à Nova Zelândia, o que foi fixe. Para já, aconselho toda a gente a lá ir. Para mim foi viagem de sonho. Ela já te fez o ar? Não, nunca. Nunca vi ao vivo e já fui ver jogos de rugby, portanto... Olha, João. Não vai ser fácil fugir a estas questões todas, mas vou Tem tentar. aqui muita questão. Opa, o telefone não parou ainda. Olha, o Benfica como, quando e porquê? O Benfica foi o meu pai, claramente foi o meu pai. Começou quando eu ainda vivia com os meus avós em Abrantes, numa altura em que eu fiquei lá até aos 10 anos com eles e depois vim para Lisboa. E o meu pai fez-me sócio do Benfica ainda antes de eu voltar. Quando eu cheguei cá a Lisboa, basicamente comecei a ir ao estádio, ainda no estádio antigo. Lembro-me perfeitamente dos últimos jogos no estádio antigo, do 1-0 ao Santa Clara, foi o último jogo, e de ir a 1 ou 2 jogos das modalidades com o meu pai. E a partir daí o bichinho continua dentro de mim, ele foi sempre a minha companhia que me levou ao estádio. Lembro-me também perfeitamente de começar o estádio novo e entretanto também passámos imenso tempo a ir a Lourdes, às modalidades. Mas o teu pai vive cá em baixo, não é? Sim, o meu pai é alentejano, mas viveu em Lisboa desde que se juntou com a minha mãe. Sim. Portanto, e lá está, eles não conseguiram criar-me até aos 10 anos, eu vivi com os meus avós, mas a partir do momento em que mudei para Lisboa, aos 10 anos, sempre foi basicamente a nossa atividade de tempo livre ao fim de semana, digamos assim. Era ir ver o Benfica e seguir o Benfica, não tanto fora. Eu comecei a ir fora quando conheci depois mais amigos dentro do Benfica. Na altura tinha 12 anos, se não me engano, foi em 2004. Lembro-me perfeitamente que o meu primeiro jogo fora foi o 3-2 em Aveiro, com o Beira-Mar, com o Trapattoni. Fortíssimo. Portanto, foi a minha inauguração em jogos fora. E a partir daí comecei basicamente a dar-me com as pessoas que atualmente ainda me dou, e foi uma epopeia de jogos fora e jogos em casa. O teu pai também te costuma acompanhar agora? Agora não? Não, o meu pai nunca foi muito de ir a jogos fora. Ele era muito mais de modalidades e ver os jogos em casa, em Lisboa. Portanto, eu acabei por criar um grupo de amigos em que o meu pai não se incluía, em que eram eles que me acompanhavam aos jogos fora. E que acabava por ter também, ao mesmo tempo, uma figura paternal, que era o pai de um amigo nosso, que era o condutor, basicamente, e que nos levava a todo o lado. E basicamente foi por aí. Ou seja, o meu pai era a minha companhia nos jogos em casa e nas modalidades, era ele que me levava, digamos assim, era o meu condutor. Nos jogos fora, era este grupo de amigos. Ele tomou a iniciativa de fazer sócio, mas... Ele alguma vez teve alguma conversa contigo? O Benfica tem que ser por este ou por aquele motivo? Ou foi uma coisa perfeitamente natural? Não. Eu lembro-me que quando cheguei a Lisboa, vim de Abrantes, e cheguei a Lisboa com eles, o meu pai tinha uma coisa para me mostrar e mostrou-me o cartão de sócio do Benfica. Eu fiquei um bocado... gostei na altura, mas fiquei um bocado apreensivo, dizendo o que é que isto representa. Mas foi quando cheguei cá, foi aí que me apercebi, porque... Eu percebi-me que o cartão dava acesso aos jogos e conseguia, na altura, na antiga Luz, conseguia entrar sem pagar, com a companhia dele. Mas lá está, não foi o género de algo que ele me impusesse, digamos assim. Ele mostrou-me, eu gostei, comecei a acompanhar e a partir daí, praticamente, nunca mais deixei. Qual foi o primeiro jogo, lembras? Eu lembro-me de ver um jogo, eu acho que foi com o Alverca, em que o Diogo Luís marcou um gol, mas não me lembro do resultado. Juro, eu era muito pequeno, foi ainda antes dos 10 anos, portanto não me lembro do resultado. A memória mais perfeita que eu tenho é sem dúvida o jogo com o Santa Clara, em que pronto, foi o último jogo na Luz, o gol do Simão. E lembro-me de alguns jogos assim vagamente, lembro-me do 3-2 ao Setúbal com o Mantorras a fazer o hat-trick.
Lembro-me de alguns jogos assim vagamente, mas a memória tipo, dos 90 minutos e toda a atmosfera do jogo é o Benfica Santa Clara, sem dúvida. O Benfica alguma vez foi uma prioridade para ti? Sim, claramente. Eu acho que o Benfica não é uma prioridade agora porque eu não estou em Portugal, mas desde que eu estive em Portugal até sair, foi sempre uma prioridade. Aliás, eu já tive grandes discussões por causa do Benfica. Grandes discussões, não digo discussões, entre aspas. Às vezes eram mais amigáveis do que desamigáveis. Mas tive grandes discussões por causa do Benfica. E por ser uma prioridade, mas lá está, nunca me arrependi. E lá está, agora não é porque não estou presente, não consigo estar presente. E lá está, estou a 24 horas de voo, não consegue ser nunca uma prioridade, mas quando estava cá sempre foi. Tens agora um bocadinho, compreendes agora um bocadinho do que é que sentem os imigrantes estando longe do Benfica? Claramente. Eu acho que, é assim, eu também... Eu por acaso não tinha perfil nenhum para sair do país. Pá, a não ser que fosse uma necessidade, pronto. Mas sim, não me vejo... Eu acho que eu não consigo comparar-me a uma pessoa que, por exemplo, está em França ou na Alemanha, que é muito mais fácil vir a Portugal. Sim, não tens já a mandar bocas ao Tiago. Sim, não. Sim, essas pessoas conseguem vir cá todos os fins de semana, porque estão em França, é muito mais fácil. Não, mas estando na Austrália é muito mais difícil. E eu consigo perceber porque não só o facto de tu não conseguires acompanhar as coisas com a regularidade que queres, mas o facto de queres vir a Portugal, queres viver um jogo, não é fácil, porque primeiro tens custos com as deslocações, não é? Tens de pagar o bilhete do avião para chegar cá. Depois tens de programar muito bem para ser numa altura em que haja jogos e consigas vir ao estádio. Sim, como te aconteceu em Chaves, não foi? Por exemplo, não vamos contar essa história, que senão fico, não fico propriamente bem disposto depois do que aconteceu. Mas pronto, tens que programar as coisas com uma certa antecedência e gerir as coisas da melhor forma para que essa prioridade que tu tinhas cá seja a prioridade com que tu venhas a Portugal. E é complicado. É assim, eu estando fora, lá está, comparando outra vez as pessoas que estão na Europa, eu tenho mais uma dificuldade que é o fuso horário. Ou seja, eu lá normalmente tenho que acordar às 2, 3, 4, 5 da manhã para ver os jogos. O que não é propriamente fácil também de acompanhar tudo. E não só o futebol, como também as modalidades, porque todas elas são mais ou menos estas horas. Portanto, eu tenho que fazer um bocadinho de escolhas, porque, por exemplo, temos um jogo ao domingo às 6 da tarde. Lá é às 3 da manhã, agora quando mudar a hora vai ser às 4. E não é propriamente fácil eu estar a acordar essa hora e trabalhar a seguir e não dormir as horas suficientes ou ter que me deitar super cedo no domingo para acompanhar o jogo. E acho que isso, o bom de ter tido uma infância do Benfica é de criar os amigos que depois nos vão informando sobre as coisas que se passam. Eu acho que isso é a diferença que eu tenho agora, que é, eu acordo de manhã... Sim, mas repara, existe uma diferença grande de um filho de um imigrante, né? Sim. Uma pessoa cresceu, França, Suíça, Luxemburgo, sim. A vida dele é ali e é benfiquista e faz esforços para vir cá. Outra coisa é uma pessoa como tu, uma pessoa já adulta que opta para ir para o outro lado do mundo. E eu acho que tem a ver com o facto de eu passei a minha infância a ver o Benfica. Ou seja, eu acompanhava o futebol, as modalidades e sabia as coisas, sabia todos os plantéis, sabia tudo o que se passava e tu, estando fora desde o início, nunca vais acompanhar tudo ao pormenor. Ou seja, a tua ligação que crias é muito maior e é muito mais difícil depois de tu desligar, digamos assim, quando precisas, do que propriamente não vivendo essa fase na adolescência e na infância e queres fazer um clique para desligares, ou pelo menos, não digo desligar, mas não acompanhares tanto. E acho que essa é a diferença, porque eu quando, nos primeiros meses, eu senti imensa falta daquilo que eu fazia regularmente, que era, ao fim de semana vou ver o Benfica ou em casa ou fora. Se for fora, tenho um dia que é só preenchido, ir com os amigos de manhã, almoçar. Ela fica super satisfeita, não é? Sem dúvida. Ficava neste caso. Agora fica. Agora fica, claro. Sim, claro. Agora sem dúvida. Só tenho que me levantar durante 2 horas, abrir o stream e é de madrugada, ela está a dormir, nem sequer repara. O Benfica já não existe agora. Mas mesmo assim, vieste agora e estamos a gravar porque fizeste esta viagem. Foi a primeira vez que vieste desde que... Sim.
Já lá vão 7 meses desde que estou fora. Ou seja, apanhei o final do campeonato do ano passado. Também não vamos relembrar isso, não vale a pena. Mas já temos tempo para isso. Ok, e pronto, e acabei por vir agora porque também, à altura do Natal, as coisas não estavam propriamente baratas, as viagens. Tentei apanhar o Chaves Benfica, não consegui. A culpa tua. Culpa minha, que não marquei a viagem para chegar à quinta-feira, porque normalmente os jogos da Liga são à quinta-feira à noite. E tentei apanhar o Benfica Porto, pelo menos assim, um jogo de maior dimensão, dava jeito. Está bem, sim senhor. Olha, a propósito, lá estás em que zona? Brisbane, né? que é no estado de Queensland, para quem não conhece, e é acima de Sydney, na costa este da Austrália. Ou seja, lá há muitos cangurus. Bastante. Olha, lá há uma comunidade grande portuguesa ou não? Em Brisbane, não há muito. Ou seja, a comunidade portuguesa... Então como é que foste lá? Tens alguma... sim, tens ligação. A minha namorada estava lá na cidade de Brisbane e ela tinha o convite, digamos assim, foi feito lá. Ou seja, o projeto em que ela estava a trabalhar foi lá. E eu acabei por me juntar lá e as propostas de trabalho, na altura quando cheguei, que ainda tenho uma proposta de trabalho lá, e acabei por conseguir uma proposta de trabalho bem, por acaso foi rápido, consegui trabalho, foi bom, e consegui ficar na mesma cidade. Mas acaba o raciocínio, estávamos a falar da comunidade. Sim, a comunidade portuguesa, do que eu já ouvi falar, também não tenho conhecimento de causa, é mais em Adelaide. Que é uma cidade abaixo de Brisbane, depois de Sydney e de Melbourne. Ou seja, temos Brisbane na costa este, mais abaixo Sydney, Melbourne, depois Adelaide. Ué, longe para caramba então. Sim. São tipo, entre Brisbane e Adelaide, são para aí 2000 e... Eu ia perguntar se havia alguma casa portuguesa ou... Em Brisbane eu tenho há uma casa portuguesa. Ok. Eu por acaso nunca fui lá, mas... há uma casa portuguesa, eles fazem lá almoço e jantar e coisas do género. E há uma casa do Benfica em Sydney. Mas duvido que eles abram para ver jogos de futebol às horas que são. Sim, porque claro. Sydney é o mesmo... e nós sabemos como é que funcionam as casas do Benfica também. Sim, muitas, não é? Pouco interesse em futebol tem. Sim. Em futebol e modalidades. Eu, por acaso, na altura do campeonato do ano passado, ainda... Deve ter saber algumas informações, porque caso houvesse possibilidade de nós sermos campeões ou algo do género, até penso, na altura ponderei em ir até Sydney para ver lá o jogo, mas depois as coisas também não se proporcionaram dessa forma e desisti da ideia, mas duvido que, mesmo que se fosse um jogo de campeonato, duvido que houvesse tipo 20 ou 30 pessoas na casa do Benfica de Sydney para ver o jogo. Se calhar, mas não vamos para pode ser que este ano as coisas mudem. Podia ser que o jantar fosse 500 paus ou uma coisa assim e desse para ir. Não acredito que seja tão caro. Mas já agora o custo de vida seja mais caro lá, não acredito que seja tão caro. Mas olha, já que estamos a falar do último campeonato, tens alguma coisa para dizer, não? Não, é assim. Para mim é como se não existisse, porque eu não estava cá. Portanto, para mim ainda vamos ser penta. Ainda rumo ao 37. Então, portanto, eu estou daqui bem. a 5 anos? Sim. Eu acho que o que falhou foi o que aconteceu agora. Eu voltei, Benfica Porto, ganhámos ano passado, isso não aconteceu, não estava cá. É supersticioso. Pouco, mas tenho pessoas à minha volta que são e deram-me logo a dica de o próximo Benfica Porto está cá outra vez. O que é bom, porque é só daqui a um ano, não me obrigaram a estar, sei lá, no Benfica Ajax, por exemplo, que é já daqui a um mês, ou um mês e meio. Portanto, por esse lado... Mas até isso também está fora de questão. Então. Se vir a Portugal também já é escasso, muito menos ir viajar pela Europa, não é? Sim. Não, quando eu agora vim, foi o sorteio da Champions e pensei, bem, a Grécia pode ser uma hipótese. Vi os voos, não estavam propriamente baratos e já, tendo em conta que eu já paguei uma boa fatia para vir a Portugal, não ia propriamente gastar mais dinheiro. Falando em viagens pela Europa, sabes que eu tenho uns amigos que numa final eu vou dizer Taça UEFA porque eu sou velho, já estou muito velho, vou dizer Taça UEFA. Tinha uns amigos e foi a partir daí que eu até depois me lembrei. E eu contigo num comboio. Certo. E há uma peripécia muito interessante, tu querias bater nas pessoas todas. Eu não me lembro de nada, sinceramente. Não, mas é que as pessoas nem são portugueses, são estrangeiros. Eu acho que isso não sei porque é que eles te associaram a mim. Eu acho que te enganaram, digo-te já, porque essa história não é verdade. Eu lembro-me que isso aconteceu... Tens de ter atenção porque isto é para a internet, sabes que a internet não perdoa. Pois, imagina que as pessoas vão ver isto e reconhecem a minha cara. Não, mas eu vou-te explicar o que é que aconteceu.
Isto foi no Benfica-Chelsea, em Foste como? Amsterdão. Vamos começar do início. Foste como? Deixa-me pensar. É que nós tínhamos umas epopeias de viagens um bocado engraçadas. Eu acho que na altura voámos para Bruxelas, depois fomos de carro até Amsterdão, se não me engano. E fomos um grupo de amigos, como tu disseste, e bem, devem ter sido os mesmos que contaram. Não foi. Ficámos em Amsterdão. Vi no CM. Ok, pronto. MTV. Também é uma fonte fidedigna de notícias. Não, mas ficámos em Amsterdão, éramos 5 na altura. Pá, e como as coisas proporcionaram, antes do jogo fomos até um pub beber umas cervejas, não muitas, claro. Se visses lá uma senhora estendida no chão, era a minha mulher. Ok. Não reparaste? Não reparei. Então foi pelo seu ao lado. Ok. Então se calhar houve alguém que teve ainda pior que eu, mas pronto. Já lá vamos. Fomos a esse pub. Pá, cervejas belgas que não têm propriamente um grau de álcool baixo, né? E eu acho que me excedi um bocadinho, mas tirando isso ninguém me chamou a atenção, portanto eu continuei. E na altura, eu lembro-me que a nossa solução era apanhar o comboio para ir para o estádio. Infelizmente apanhámos um grupo de adeptos do Chelsea. Provocadores sempre esses ingleses. Pá, também acho. E eles, na altura, como tinham sido campeões europeus no ano anterior, estavam a cantar o Champions of Europe, We Are What We Are. Pá, eu não me lembro bem o que é que cantei na altura. Mas lembro-me de esses amigos que te contaram isso disseram: cala-te, senão isto acaba mal. Somos só nós que estamos aqui. Ou seja, era eu e mais dois. Estavas a cantar pelo West Ham, não estavas? Claramente. Ou pelo Millwall, ou por algum clube de Londres. Pá, eu calei-me, claro, né? Acho que já tinha feito o meu espetáculo. Porque lembro-me de ver algumas pessoas olhar para mim, que não vestidas de vermelho, né? Mas a viagem correu bem até ao final, portanto... Até ao final? Até ao final da viagem de comboio. Quer dizer, outra viagem... Foste às duas finais recentes? Fui. Da Liga Europa? Sim, da Liga Europa. Sim, fui. Também fui a Turim, também foi bem engraçado em termos de viagens, mas não sei se queres propriamente relembrar. Não, eu relembro isso facilmente. A minha viagem para Turim, por acaso não sei se alguma vez contei isto. A minha viagem para Turim foi fantástica. Para Turim, para a final. Porque eu tinha lá estado também na meia-final. Então, uns meus amigos acharam por bem que, para pouparmos 30 paus, que é o hábito, sim. Se calhar vamos apanhar um voo a Faro. Okay. E tu dizes, agora perguntas tu, então, mas vais para a Itália? Não, vamos para Mannheim, na Alemanha. O quê? E tu como é que fizeram a seguir? De carro. Até a Turim? Sim. Engraçado. E tu? Eu fiz, não foi muito diferente em termos de esquema de viagem, mas foi Lisboa, Bruxelas, Milão de carro até Turim. E o regresso é a mesma coisa. Mas a de Turim, por acaso, até não foi tão má, porque depois, nesse ano, nós conseguimos ganhar o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga. Esse ano mamámos tudo, à exceção da Liga Europa. Certo. Que sensação é que tu sais depois de Turim? Dificilmente alguém pensaria que nós tão cedo chegássemos a uma, mesmo que fosse da Taça UEFA, da Liga Europa, ou lá como é que queres chamar isso, dificilmente alguém pensava que nós chegávamos a uma final. E chegámos a duas. Foste às duas, com que sensação é que... A primeira, depois do que tinha acontecido no Dragão, eu também tinha lá estado no 5-0. Também estive no 5-0 deles. No gol do Kelvin, foi pura frustração porque tínhamos perdido o campeonato e eu acho que isso magoou muito mais do que propriamente a final, que nem éramos favoritos. Não na altura era com o Chelsea. Fizemos um jogo muito melhor do que estávamos à espera, lembro-me bem disso, e até merecíamos outro resultado, mas foi uma final que eu acho que o jogo com o Porto custou muito mais do que aquela final. Sim. Mas foi uma continuação de frustração que depois perdurou com a final da Taça de Portugal com o Guimarães também. A de Sevilha, eu saí de lá contente com a exibição e consegui aplaudir no fim, mas ao mesmo tempo desiludido com a arbitragem e todos os casos que se passaram, porque claramente nós merecíamos ter ganho aquela final. Portanto, foram emoções muito diferentes, porque eu, enquanto numa estava frustrado e nem sequer conseguia aplaudir a equipa porque tinha passado no fim de semana antes e tinha lá estado também, achei que
tínhamos tido uma postura completamente diferente, tínhamos aquelas adversidades do Markovic ter sido expulso em Turim, no banco, tínhamos mais alguns lesionados que eu não me lembro bem quem era, mas não quero estar a dizer nomes errados, não sei se era o Enzo, na altura estava lesionado também. Eu já não me recordo. Mas pronto, tínhamos algumas baixas que, tendo em conta as adversidades e tendo em conta que o Sevilha também é uma equipa com andamento europeu, jogámos muito bem e senti-me contente com a exibição. Não com o resultado, claro, mas acho que aí foram forças externas que fizeram o resultado. Achas que brevemente estaremos em alguma final da Europeia? Acho que não. Porque? Sinceramente. Porque não temos... Liga Europa, talvez. Mas lá está. Liga Europa, acho que é aquela final europeia que a nós até nos enche de felicidade e orgulho, mas não é aquela que todos queremos, né? Sim, todos claro, queremos a Liga dos Campeões. Eu acho que... O que é que achas que falta para chegarmos lá? Estabilidade e aposta em... Mas estabilidade... Estabilidade no sentido de conseguires manter uma equipa base em que consigas ter pedras fundamentais que te façam lutar contra equipas que têm essa estrutura atual. Por exemplo, se tu olhas para trás e tu próprio és conhecedor de todos os jogadores que foram saindo do Benfica ao longo das épocas, e isso acontece porque nós precisamos ter dinheiro, certo? Para colmatar dívidas que temos e para colmatar necessidades financeiras. Não conseguimos ter esses jogadores que depois acabam por disputar em equipas grandes europeias e acabam por ser campeões europeus por esses clubes. Temos exemplos. Mas e se ficassem, achas que resultavam cá? Claro que não depende só de conseguirmos ter esses jogadores. Também precisamos ter uma equipa técnica que nos leve lá. Também precisamos ter uma equipa técnica que... Achas que esta equipa técnica pode nos levar lá? Eu queria acreditar nisso no primeiro ano. E quando fui a Munique, no 1-0, e quando recebemos o Bayern em casa e empatámos 2-2, fizemos grandes exibições e eu acreditei que conseguimos eliminar o Bayern nesse jogo. E parecendo que não, temos o exemplo do Porto, que ganhou em 2003, passou um United nos oitavos bastante forte e depois calhou com equipas mais fracas. Sim, é verdade que isso não ia acontecer esse ano, mas podíamos ter tido essa sorte depois de eliminarmos o Bayern. Portanto, na altura acreditei que sim. Atualmente não vejo isso possível, tendo em conta toda a envolvência, digamos assim, não só de pouca confiança que os adeptos no geral têm na equipa técnica. Também... E achas que isso é motivado por quê? Pelas exibições. Acho que isso tem a ver com as exibições que o Benfica tem feito. Achas que é embirrância? Não, acho que não. É assim, não é só... Eu acho que não é só o Benfica, porque eu acho que acaba por ser um bocadinho o próprio futebol português, porque nós vemos o Benfica jogar mal contra equipas europeias, mas o Porto também acontece, o Sporting também acontece. Isso tem a ver com o facto da nossa liga ser pouco competitiva. E quando tu tens uma liga pouco competitiva, é claro que não consegues ombrear com os gigantes europeus. Claro que tem a ver novamente com o facto de não conseguires manter jogadores que são bons, que são fora do normal, digamos assim, para a liga portuguesa. Mas é uma realidade que abrange todos os clubes. Há de reparar, sem ser o futebol, e alargando a discussão às outras modalidades, tu tens alguma liga competitiva? De modalidades? Sim. Da minha perspectiva temos uma. Acabamos por ter duas, que é o futsal, sim, porque conseguimos ombrear com as equipas grandes da Europa para lutar por títulos europeus, e o hóquei. Sim. Mas quando falamos disso, o que é que acontece nessas duas modalidades? São modalidades que estão muito concentradas em poucos países. Ou seja, acaba por ser uma base similar entre elas, que é Portugal, Itália e Espanha. O hóquei tens a Argentina, e o futsal acabas por ter a Rússia e talvez o Cazaquistão e o Azerbaijão com os naturalizados brasileiros. Enquanto, se olhares para as outras três, o handball, o voleibol e o basquetebol são modalidades muito mais espalhadas. Sim. Mas acho que tem a ver um bocado com isso, que é o facto de, quando não tens muita concorrência, consegues destacar-te. Mas quando acabas por ter uma envolvência muito maior, isso acaba por falhar. Mas aqui há tempos falava disto. Se o futebol está muito desenvolvido, a questão das modalidades, mesmo o processo de formação e
e tudo. E depois isto pode nos levar também para a discussão do desporto escolar. Sim, Pá, a discussão é muito abrangente. A verdade é que as nossas bases de formação são escassas. Diz isso em que sentido? No sentido de que, pá, se falares de mulheres e raparigas, então é Certo. quase nulo, estás a ver? Sim. Pá, e muitos dos atletas masculinos, estás a ver? Uhum. Seja em handball, ou seja, falta sempre ali uma etapa de formação, não tens andamento para bater com os outros países. Sim, pois, mas isso lá está. Vais à questão do desporto escolar e do facto de, se calhar, essas modalidades não são tão impostas, digamos assim, quando eles são novos. Certo? Não tens propriamente também um país com uma base larga para que consigas ombrear, como por exemplo a Espanha, em termos de densidade populacional, é muito maior. E isso faz com que tenhas também muito mais probabilidade de sucesso de pessoas mais jovens, certo? De jogadores jovens que possam disputar. Mas há uma curiosidade engraçada que é, e vai um pouco de encontro àquilo que eu te disse há pouco, do facto de depois não conseguirmos reter jogadores bons, que é em que modalidade é que tu consegues destacar-te nacionalmente, em seleções nacionais. É novamente o hóquei em patins e o futsal, pelas circunstâncias que tem, mas o futebol também. Sim. Só que o futebol, olhando para a seleção nacional, acabas por ter muitos jogadores a jogar fora. Não consegues manter esses jogadores a jogar em Portugal. E isso reflete-se nas competições europeias dos próprios clubes, que como tu não consegues reter esses jogadores, embora a tua seleção nacional tenha relevância europeia, os clubes não conseguem ter. Mas lá está, isso depois vem novamente à questão de que os clubes precisam de liquidez para fazer face às nossas necessidades financeiras. Que a gente não precisava de vender. Depois disso. Não sei, ouvi dizer. Depois disso, é verdade. E eu não vou alongar muito em relação às escolhas do nosso presidente, em relação às várias transferências que vão acontecendo, algumas delas mais difíceis de entender do que outras. Mas a verdade é que continuamos a precisar de dinheiro, porque senão temos empréstimos obrigacionistas uns atrás dos outros. Sim. Porque eu acho que isto tem a ver com o facto do clube não conseguir gerar receita suficiente em termos de merchandising, cotas, e é basicamente estes dois, porque o merchandising abrange uma grande parte, em comparação com outros clubes, porque, por exemplo, tens o exemplo da Juventus e do Real Madrid quando o Ronaldo foi para lá, tanto um pouco como outro clube. Eles conseguem pagar o jogador com as vendas que fazem. Isso é um bocadinho subjetivo, não é? Certo, mas ao mesmo tempo isso nunca aconteceria com um clube português, primeiro porque o clube português não tem capacidade para pagar um Cristiano Ronaldo em termos salariais. Nem o Cristiano Ronaldo tem vontade de vir para Portugal jogar no Benfica quando tem clubes que lá está, conseguem pagar o que ele pretende. Porque se calhar isso até podia acontecer e com um jogador tu conseguias pagar com o merchandising. A questão é que não tens a capacidade de os atrair dessa forma. Mas falando em miúdos, achas que estamos a trabalhar bem a nossa formação nesta questão de futebol? Acho que sim. Acho que estamos a trabalhar cada vez melhor e isso reflete-se nos resultados que nós vamos tendo nas camadas jovens. Tanto que eu acho que, comparando com as gerações anteriores, e eu lembro-me, eu era bastante fanático na altura em termos de camadas jovens e chegava a acompanhar bastante também quando era mais novo e tinha tempo para isso ao fim de semana. Tu tens um número de jovens a disputar muito maior do que tinhas na altura. Ou pelo menos jovens que, mesmo não se ingrando no Benfica, vão para fora e se ingram novamente. Um jogador que tu tenhas visto que não se ingrou? Vários. Eu adorava um jogador que na altura era da geração do Nelson Oliveira, que era o Ruben Pinto. Jogou no Belenenses, não sei onde é que ele está agora, mas nunca se ingrou em lado nenhum. CSKA. De Sofia? Sofia. Ok, pronto. Estás a ver como eu sei? Não é propriamente... Obrigado. Não é propriamente uma... E o Miguel Rosa está onde? Não sei se é dessa altura. O Miguel Rosa é dessa altura. Cova da Piedade? Está aqui pertinho. Pertinho, como quem diz, do outro lado do mundo, não é? Estamos aqui ao pé dos cangurus. E das primeiras gerações que eu lembro-me de ver no Seixal, e lembro-me de pensar, bem, se calhar esta geração vai se ingrar, era Miguel Rosa, André Carvalhas, David Simão, quem é que era na frente? E o Dabao. E o Dabao eu sempre pensei que ia se ingrar. Sami, tínhamos Miguel Vítor,
não sei se era da mesma geração, mas acho que sim. Tínhamos um central que era o Nuno Ferreira, também era bom. Nunca mais ouvi falar dele. Nem sei se joga futebol ainda, capaz. Pronto, treinador da Costa da Caparica. Treinador do Costa da Portanto, Capariga. Sim, uma senhor. equipa inteira que na altura era uma equipa brutal e acabou por não se ingrar nenhum. Malta aqui na Austrália é bem informada. Sim, sem É? dúvida. Porra, fogo, sim Nós- senhor. Que o nosso amigo canguru não nos falha. Não, mas pronto, só para dar o Sim, exemplo sim, de que tivemos várias gerações em que podiam se ingrar vários e não se ingraram. E agora tens o exemplo de jogadores que vão para fora. Neste caso Muitos temos que agradecer aos 15 milhões do Sr. Jorge Mendes que nos vai financiando as várias vendas que nós fazemos. Mas temos Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, temos João Carvalho, temos Diogo Gonçalves. Ou seja, não se ingrou no Benfica, vão se ingrando lá fora. Isso também demonstra um bocadinho o facto da formação ter vindo a melhorar aos poucos e poucos. E pronto, João Carvalho, que já é um ídolo em ótica. Tem estado muito bem. Não, Não mas tenho a nossa, acompanhado a nossa, tanto, mas a sim, nossa acredito. formação está cada vez mais apetecível. Olha, achas que os benfiquistas... como é que eu vou dizer isto sem me matarem depois? Achas que os benfiquistas são adeptos ecléticos? Pensei nisso antes de ir para aqui porque eu acho que ias-me perguntar essa questão. Mas de uma forma se calhar Sou diferente. estúpido. Sim, verdade. Não, mas de uma forma diferente, que era... Eu quando acompanhava as modalidades, assim de uma forma mais regular, porque depois quando entrei na faculdade acabei por me distanciar um bocadinho, não muito, continuava a ir, mas não da forma que acompanhava antes, que era basicamente se calhar ver todos os jogos das modalidades em casa. Sim. E às vezes fora. Havia muito pouca adesão às modalidades e acabavas por ter jogos que se calhar as pessoas pensavam que não contavam para nada, mas que contavam porque os campeonatos não se decidem apenas em playoffs. Por exemplo, o hockey em patins, por exemplo, que se decide na fase regular. O handball é 2 fases, mas não tem playoffs. E eu acho que, na minha ótica, todos os jogos importam. E nunca tinhas muita adesão. E quando cheguei, tive 2 jogos que foram um exemplo de que, se calhar, as coisas estão a melhorar um bocadinho nesse aspecto. Foi, antes do Benfica Porto, houve voleibol, o Benfica Sim. Guimarães, Às 3 horas. e houve apoio. O pavilhão estava bem composto, ok, era um dia de jogo, mas houve apoio. Fui durante esta semana ao futsal e houve apoio também. E se calhar isto pode ser, e a malta que lá estava era malta mais jovem, e se calhar isto pode ser um ponto de partida para as coisas melhorarem em termos de apoio às modalidades e termos adeptos mais ecléticos. Sim. Porque A questão da malta mais jovem é muito curiosa e é um facto que eu também já apanhei muito isso. E achas que a malta com 30 e poucos anos, como eu, caiu no comodismo? Não? Ou achas que é a vida? Não, eu acho que não caiu no comodismo. Eu acho que é aquilo que tu me perguntaste no início, que é, faz o Benfica uma prioridade ou não? E eu acho que há pessoas que vão crescendo e tendo várias etapas da vida que acabam por fazer com que o Benfica não seja a prioridade. Ou pelo menos não esteja no top das prioridades que faça com que a pessoa vá aos pavilhões, vá ao futebol. Yeah. Isso tem a ver com o facto de começas a criar família, tens filhos, tens menos tempo. E se calhar a tua mulher se calhar não vê tão bem, falo de mulher, mas se calhar devia estar a diferenciar as coisas porque as mulheres também têm direito de ir às modalidades e ao futebol. Mas o companheiro se calhar não gosta de que o outro passe tanto tempo fora de casa. Yeah. E só tu tens uma boa base e consegues fazer com que a outra pessoa compreenda e pessoas, como tu disseste, 30 e tal, com filhos, com vida mais estabelecida, consigam acompanhar da mesma forma. Ou então tens jovens que não têm escola, não têm propriamente compromissos, Sim. conseguem ter tempo ao fim de semana, conseguem ter tempo mesmo na faculdade e quando começam no início do trabalho e conseguem acompanhar mais. Mas quem é que está lá? É que a minha questão é, tu apanhas malta nova com curiosidade em ver um jogo. Sim. Estás a ver? De que forma que tu... isto é muito complicado. Devia lá estar... Isto é um bocado subjetivo, mas devias lá estar alguém, estás a ver? Para lhes explicar ou... Percebes o que eu estou a dizer? Para lhes dizer que isto não é uma coisa esporádica, que deve ser uma coisa com mais frequência. Mas eu acho que também tem a ver com o facto do Benfica estar numa fase mais vencedora em termos futebolísticos, mas eu acho que isso tem vindo a crescer e eu acho que não é preciso
ter alguém que lhes explique isso, porque eu acho que esses jovens hoje em dia vão começando a perceber que isso é importante. Pronto. Percebes? Então eu faço a pergunta de outra forma. O Benfica passa a imagem que é um clube eclético? Eu acho que já passou menos, porque agora tens muita informação em termos de comunicação através do site, comunicação através do jornal, da agenda do Benfica, Nem sempre é bom, não é? das redes sociais. O que diz isso? Pode ser uma comunicação má. Pode ser uma comunicação má, claro. Não estou a dizer que é o caso, calma. Só estou a dizer. Sim, claro. Mas há que diferenciar certas coisas que às vezes se comunicam não tão bem das agendas, porque eu acho que as agendas de, por exemplo, modalidades e coisas que acontecem em pavilhões até são mais ou menos bem comunicadas em termos de redes sociais. Concordo contigo que a comunicação não tem sido propriamente feliz em todos os aspectos, mas acho que nesse aspecto não tem sido mal de todo. Não. Eu acho que respondendo à tua questão, muito diretamente o ecletismo e o facto de não termos os pavilhões cheios sempre tem a ver com aspectos culturais e vai às raízes do desporto em Portugal, que não está propriamente Desculpa, mas eu não concordo. trabalhado nesse aspecto. Se fores à raiz do hóquei a jogar num campo com buracos, está a ver? Tens o pavilhão cheio. Não, muitos deles não eram pavilhão, era um ringue. Sim, ao ar livre, estás a ver? Certo, eu estou a falar mais numa ótica de tu vês no futebol estádios sem assistência nenhuma. Vês na primeira liga, vês na segunda liga. Sim. E isso tem a ver com o facto das Por pessoas exemplo, não se temos um caso preocuparem. de um clube de queijas. Sabes onde é que é queijas? Sei. Temos, por exemplo, um caso de um clube de queijas que está a jogar No estádio ao lado de Queixas. no estádio de Queijas, no estádio nacional de Queijas, que é... Eu ainda não percebi, por acaso agora, fora de palhaçada, não percebi se eles pagam o aluguer ou não. Isso também não me interessa, mas pronto. É uma história que... Eu acho que eles vão pagar o aluguer agora no jogo contra o Benfica, eu acho que eles devem pagar o aluguer. Eu, como estou um bocadinho longe, tenho estado um bocado alto dessa história de Belenenses chado e Belenenses normal. Não há Belenenses chado, é Belenenses normal. Há Belenenses e o coisa. O coisa que joga o Rui Pedro, dos Queijas, né? É o Rui Pedro que joga em Queijas. O Rui Pedro, sabe aqueles miúdos que pronto, sonham, eu quero ter não sei o quê com 50 mulheres, ou aqueles árabes marados. Sim. Estás a ver? Quero ter um Lamborghini azul e deixa cruz de Cristo em casa. Pronto, é mais ou menos essa coisa, mas é mau. Ok. Estás a ver? E isso ainda é uma pessoa ainda tolera. Uhum. Pronto, um homem, 50 mulheres, pronto. Isso ainda consigo tolerar. Agora, um gajo destes, pô, não, mas isto fiz só esta à partezinha, porque eu odeio todo este o que se tem vindo a passar no futebol português, estás a ver? E isso que em breve vai se arrastar para as modalidades. Não tenhas a mínima dúvida. Sim, não. Percebes? Não tenhas a mínima dúvida. Até já com estes casos de aparentemente corrupção e não sei o quê. Sim. Em breve vai se arrastar para as modalidades e qualquer dia, pronto, basicamente não há ninguém nem nos pavilhões nem no... porque a malta vai se cansar. Tens essa questão também. Acho que isso é o ponto fulcral também do que se tem vindo a passar ultimamente, que é o facto de teres mais conversa e discussão acerca do que se passa fora das quatro linhas do que se passa dentro. Sim, é verdade. E o espetáculo acaba por perder a piada com isso. Olha, transportando isto para a Austrália, qual é o desporto mais seguido lá na Austrália? Eles têm dois, que é um é o futebol australiano, que eu para mim acho que é aqueles que eles seguem mais. É basicamente futebol, não é? Não, é futebol australiano, ou seja, vou-te explicar. Tens um campo em forma redonda, ou seja, não é retângulo como futebol. Isso são sketches do Monty Python? Não é. Então. Deixa-me acabar que vais explicar. Vais perceber como é que isto funciona. Tens postes de rugby, mas em vez de teres apenas dois para ser o que eles chamam de golo, tens quatro. Ou seja, tens dois ao lado que, se for entre estes dois, eles chamam de behind, que é tipo um ponto. Se for no meio, é 6 pontos. É golo. E aquilo eu não percebo muito bem das regras, mas aquilo nem tu nem ninguém. Aquilo tu tens a bola, consegues passar alguém com o pé e agarram,
tu podes novamente construir a jogada, o defesa pode ir à zona onde tu agarraste a bola e constróis a jogada novamente. Se tu deixas cair a bola, aquilo é tipo tudo ao molho, fé em Deus, e quem agarrar a bola agarra. Eu não percebo como é que as faltas são marcadas. E normalmente quando sai fora, nem é o jogador da equipa que tem a posse. Se calhar o Fábio Veríssimo. Olha, admira-te. Eu acho que eles, por acaso, eles têm lavar nesse desporto. Tem? Mas olha, capaz de emprestar. Movimenta multidões. Bastante. Tem estádios com 90 mil pessoas. Boa. Aquilo é muito concentrado no estado de E sabes que Melbourne. aquilo é incutido já nas bases escolares? Eles começam desde pequenos a jogar isso. E é por isso que eu acho que também tem tanta adesão. E depois, além do futebol australiano, tens o rugby, sendo que eles têm duas variantes, que é o Rugby Union, que é aquele que nós vemos normalmente dos torneios das 3 nações e 4 nações, tipo Austrália e Nova Zelândia. E tens o Rugby League, que é diferente em termos de regras. Tens tipo 5 jogadas em que tu podes tentar avançar no terreno, mas depois tens que pontapear a bola e retoma a posse na outra equipa se eles apanharem a bola, ou na tua, se tu apanhas a bola. Ou seja, é uma variante um bocadinho diferente em que não estás sempre a atacar com posse. Mas pronto, são estes dois os desportos que eles... Rugby que no Benfica é esquecido, por exemplo. É verdade. Por acaso, o que é feito do rugby do Benfica? Não sei, mas em breve vamos saber. Existe ainda? Existe, senhor. Ok. Estamos em que divisão já agora? Primeira ou segunda? Pá, olha, desculpa a minha ignorância, Faço meio a culpa também porque não... Desculpa a minha ignorância, mas não sei. Mas que até é uma modalidade com bastante história do passado no Benfica. Mas se calhar tem agora tanta importância como um polo aquático ou um ténis de mesa. Ninguém sabe do que é feito. Quando não devia ser, tendo em conta a história. Ou um paintball. Ou um capim. João, estavas-me a dizer que tinhas o hábito, mesmo quando estavas cá, mesmo nas modalidades, de acompanhar as modalidades nos jogos fora, não é? Sim. Peripécias. Tantas. Adorava ir a Loures, tanto como casa do Benfica. Sim. Quando o Benfica jogou lá, adorava ir a Loures no sentido de ver o Benfica. Há outras pessoas que adoram ir a Loures fazer outras coisas, mas... Chegaste lá, tu és tão inteligente. Não, mas adorava ir a Loures quando o Benfica tinha o pavilhão em construção e o estádio em construção, em que era a casa do futsal. E depois acabou por ser a casa do Sporting Futsal, porque eles tiveram o pavilhão um período um bocadinho mais alargado que o nosso. Acho que nós foi tipo 2, 3 anos, eles foi tipo quase 20 ou 30. Sim. Pronto, e era engraçado porque, por exemplo, eu lembro-me era mais novo, e lembro-me que, mesmo nós jogando fora, nós íamos para lá, cada um ia no seu carro, e eu lembro-me que tinhas as claques do Sporting a virem de escolta e tudo mais, e eles jogavam em casa. Mas é porque são legais. Pois, tens razão. Tem que cumprir aquela... O padrão dos regulamentos. Exatamente. Pronto. Embora sejam só 20 ou 30 legais, mas mas isso não interessa. Desde que caiba lá, está tudo bem, pronto. Bola para a frente. Até porque um dos que votou, eu nem queria falar destas coisas, mas eu vou dizer porque isto é... Até uma das pessoas que votou a favor desta lei, que é o Vicente Moura, que é um gajo que percebe perfeitamente de adeptos. Sim, sem dúvida. Nem tem ligações clubísticas nenhumas. Olha, outra pessoa foi a Rosa Mota. Votou. Sim. A legalização. Sim, isto em 2004. Para criar a lei. A Rosa Mota, que é uma pessoa muito ligada às bancadas e à cultura e aos adeptos e coisas assim. E se calhar até teve ilegais a apoiá-la quando ela ganhou lá a maratona. Assim, não sei. Mas pronto, é um país de bananas, estás a ver? Pronto, em que Rosa Mota e Vicente Moura votam ou têm opinião num caso destes. Mas conta, estávamos a falar de peripécias. Tenho uma engraçada que foi quando foi num Sporting Benfica também em futsal, em Lourdes, e jogávamos fora. Eu acho que tinha tipo 12 ou 13 anos, em que eu lembro perfeitamente, ganhámos lá 4-1, Ricardinho fez um hat-trick, foram os 3 golos brutais. Eu lembro-me que antes do jogo começar, eu estava lá fora com o meu pai. Encontrar lá com uns amigos e o meu pai disse, vamos entrar e não sei o quê. Eu era miúdo, estava tipo, com algum medo na altura e tal. Entramos e aquilo tem um vidro que dá para ver lá fora. De repente olho para o vidro e vejo uma chuva de pedras entre um lado da estrada e outro, o pessoal do Benfica e o pessoal do Sporting. Eu pensar, nunca me safei,
ter entrado neste programa. E passei o jogo todo, tipo, com medo que as no coisas fim. continuassem, porque era miúdo, tinha 12, 13 anos. Mas diz-me uma coisa, valongos e coisas assim, essas distâncias, Cheguei a ir... falando em coisa? Em ok. Não, mais recentemente, ok, fui 2 ou 3 vezes a Oliveira das Meias, também com algumas peripécias pelo caminho. Deixa-me pensar em mais sítios que fui. Por acaso, já foste ver alguma modalidade de fora? Por acaso não sei. Alguma vez foram ver uma modalidade de fora? Propositadamente? Sem ser Espanha. Espanha não conta. Espanha, acho que Espanha não conta. Espanha é nossa. Sim. Não fui. Oh, não fui. Não, mais do que Espanha não fui. Foste a Espanha ver o quê? Não fui. Eu estava a pensar que tinha ido ao futsal com o Interview, mas não fui. Na altura não fui. Olha, estão a falhar a memória. As modalidades nunca fui assim fora. Pá, lembro-me por acaso há muita malta agora a viajar a acompanhar as modalidades, neste caso, é específico até o hockey, mas a malta lá fora que eu conheço que anda a acompanhar mesmo para a Itália e não sei o quê, fazem propósito. De cá? Não. Porque a malta cá é pouco. Sim, não. Sim. Cá é para a Espanha. Há bastantes imigrantes que vão acompanhar. Sim, mas pá, uma coisa é o jogo ser na Suíça. Sim. Tu moras na Suíça e vais à Suíça. Outra coisa é o jogo ser tu és na Suíça e vais ver um jogo em Itália ou coisa assim. Já implica uma distância diferente. Claro, mas isso depois depende da disponibilidade que tu tens, né? E eu já aqui um forte abraço ao nosso amigo Tiago Marques, que mesmo se o jogo for em Itália ou Suíça, o homem está lá. Às vezes nem é o Benfica a jogar e o homem está lá também. Não, mas o Tiago até foi ver o hockey feminino e tudo. Pá. Pois foi. Mas pronto, o Tiago é uma pessoa especial. O Tiago foi ver o hockey feminino. Não sabe, tu falaste assim? Eu sei, vi as fotos. Pronto, grande abraço. Ao Tiago. Sabes porquê? De imigrante para imigrante. Eu vou dizer uma coisa. E isto a propósito, deve ser... É muito complicado uma pessoa habituar-se a uma vida, seja 5 ou 10 anos, aqui, perto, com os amigos, com o estádio. É para o Tiago e é para ti. Sim, sem dúvida. E depois um gajo vai lá para o fim do mundo. O Tiago está no meio das cabras. Eu vou ver dos cangurus. Ele tem essa possibilidade de ver as modalidades, tipo, se for ali perto. O máximo que pode acontecer é o quê? O Campeonato do Mundo de Clubes ser no Japão e eu ir lá ver o jogo. É a única possibilidade que eu tenho, tanto na Austrália, percebes? Pois. E fazia, percebes? Porque é uma coisa que só acontece uma única vez. Sim, mas... E lá está, se o Tiago consegue ir à Itália ver o hockey feminino, ou ali ao lado à Suíça, ou o que seja, também conseguir ir ao Japão ver o Campeonato do Mundo. Diz-me uma coisa, como é que viveste este tempo lá fora? Como é que acompanhaste este ataque ímpar ao Benfica? Falas dos processos, de tudo o que tem acontecido, sim, das suspeitas, do não sei o quê. Eu tenho uma posição muito direta em relação a isso, que é, enquanto não houver provas, eu não estou propriamente contra ninguém. Acho que lá está, a mensagem é que nós devemos estar unidos, não propriamente numa ótica de esconder coisas que aconteceram, se aconteceram, mas caso se prove que realmente o Benfica teve atos ilegais de quer que tenha sido acesso a informação que não devia, e já não falo de corrupção desportiva, porque isso já estamos a falar de níveis muito mais elevados, a justiça tem que funcionar e tem que se calhar funcionar como não funcionou no passado. Sim. E todos sabemos de... Mas esta é a grande diferença dos benfiquistas, não é? É que nós assumimos que se for alguma coisa provada, o Benfica tem que ser... Sim, sem dúvida. Assumir isso, assumir. Sim. Que a malta não se revê nesse tipo de comportamentos. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso tem sido, pelo menos das pessoas com quem eu me dou, é algo que toda a gente pensa o mesmo. Eu acredito que sim, é a mesma coisa. As pessoas conhecem o mesmo. E se calhar há muitas pessoas de outros clubes em que isso aconteceu que nem sequer se lembram que isso aconteceu, percebes? E não se lembram dos telhados de vidros que eles têm para falar deste tipo de assunto. Mas é como te digo, se isto aconteceu, se alguma coisa aconteceu, a justiça tem que ser feita. E no pior dos cenários, já pode ser e tal, temos cerveja. Pode ser que a gente apanhe o Sinfãs.
Ou então ainda vamos jogar para o Jamor começar a emprestar. Com o Desportivo de Queijas. Olha, ídolos. Ídolos. Não sou muito de ter ídolos. És anti-ídolos? Acho que já tive um. Cuidado depois... aí, cuidado aí com a cabeça. Desculpa. Acho que já tive. Pois, o canguru está aqui. Não, Pá, não podemos mexer muito, porque o homem está ali a beber na bolsa. O canguru. Não, mas eu acho que tive um e depois desiludiu um bocadinho. Quem foi? Posso dizer nomes? Claro. Ainda vão ver isto. Não, mas... Não, claro que tive sim. Claro que sim. O João Rodrigues do hockey, mas depois do que aconteceu na Final Four da Taça de Portugal, acho que não foi propriamente a atitude mais digna do que aconteceu, mas basicamente acho que no geral não tenho grandes ídolos, porque sempre fui, e isto tenho este tipo de pensamento com uns amigos meus que nem são do Benfica, amigos meus de clubes rivais, sempre cresci com uma ótica de que o clube está acima de toda a gente. E por demais que goste de um jogador ou outro, não consigo classificar ninguém como ídolo. E como não vi jogar Eusébio, mas não consigo colocar nessa fasquia. Mas porque é que acho que não consegues perceber. Porque é que o João era o teu ídolo? Porque... Não é o teu ídolo, mas porque é que tinhas... Sim, eu conheci pessoalmente o João, ele foi meu colega de faculdade, e eu acho que ele foi sempre uma pessoa que formaste em quê? Em gestão, em gestão. E ele foi meu colega de turma, e acho que foi sempre uma pessoa que mostrou muito amor ao clube. E não estou com isto a dizer que ele não ama o clube. Sim. Eu acho que ele gosta. Até porque ele vê os diretos ecléticos. É verdade. É verdade. Tu sabes mais do que eu. Tu és o homem. Eu estou sempre a par, estou sempre a ver quem é que está ali a coisa. Um abraço ao Ricardo Solnato também, que faz os diretos ecléticos aqui com o Sérgio. Mas... Eu disse que não voltava a fumar, mas eu já fiquei nervoso. Força. Não, mas fugir aqui do plano. Como eu estava a dizer, e só para rematar, só para esticar, o que é que eu estava a dizer? Sobre o João Rodrigues. Não estou a dizer que ele não gosta do Benfica, porque eu acho que ele continua a amar o Benfica, só a atitude dele que ele teve na final da Taça de Portugal, na Final Four da Taça de Portugal, quando aconteceu o que aconteceu depois da Alverca, não foi a atitude mais digna, mas também não é nada para se chamar aqui em detalhe. Sim, claro. No que estamos a falar. É algo que eu tenho uma opinião, há pessoas que têm outra, mas cada um tem a sua e acho que temos que respeitar as opiniões, é o mais importante. Mas como te disse, foi muito por aí, por ter sido colega dele, por ter visto nele alguém que transmitia dentro de campo toda, e porque tiveste toda essa perto da ascensão dele, não é? Sim, e também estive perto da ascensão dele, eu fui acompanhando o percurso, e também gosto de toque em patins e tudo mais. Mas pronto, acho que isso não invalida tudo o que eu achava dele antes, a atitude que ele teve, mas... Não sei se queres, não interessa também o conteúdo, mas não. Falaste com ele sobre isso? Falámos... Falaste? Sim, falámos... Ficaste esclarecido? Mais ou menos. Mas também, lá está. Mas falaste? Falei. Não. Não quero estar aqui a... Não, mas sabes que eu, relativamente a isso, e já tivemos a oportunidade de falar, e portanto já falei com o Nicolai também, isto foi tudo muito mal explicado. Foi. E por isso é que os benfiquistas ficaram muito divididos nesse assunto, estás a ver? Sim. Porque não houve uma explicação honesta, correta, pronto. E acho que quem acompanhou depois o hockey na época a seguir também percebeu que as coisas não estavam propriamente bem. E lá está, como tu dizes, como não houve uma explicação para isso, não há explicação. As pessoas, principalmente quem está mais perto e quem segue mais as modalidades, percebe que as coisas estavam diferentes. Mas pronto, isto para te responder à pergunta, voltando, que em termos de ídolos, esta é a minha postura. Como não viste Eusébio? Eu por acaso tenho, eu não devia dizer isto aqui, mas há uma faixa da torcida verde que... Zero ídolos, que eu gosto bastante. Isso é um clube rival, mas tenho aqui de mostrar o meu respeito, porque é claramente esse o meu tipo de pensamento. São financiados pela União Europeia. Sim, e ficas a saber, o teu amigo informa-te. Cada um tem uma bandeira. E são legais. Exatamente. Eles sempre quiseram isso. Claro. A legalidade da coisa. Jogo marcante no Estádio da Luz.
Jogo marcante na história da Luz. Neste. Benfica Beira-Mar 0-2 Tanque Silva, bis. Não, estou a brincar. Marcou-me. Negativamente marcou-me. Mas estás a falar. Assim nunca vou chegar às visualizações que eu quero. Tu te perguntaste o que era marcante. Tanque Silva, meu. Há bocado falei-te de um marcante também, que foi aquilo que falámos, mas pronto. Não está da Luz. Sim. Mas jogos marcantes. Olha, agora vou dizer uma coisa, sério. eu não me importo de falar disso, sabes porquê? Eu vou dizer uma coisa, estás a falar do 5-0. Sim, e do gol do Kelvin. Estamos a falar do gol do Kelvin. Dos dois. Mas o gol do Kelvin é diferente. Está num patamar diferente. Eu falo disso abertamente, não tem problema. Os 5-0, vou levar isso comigo para a minha vida enquanto adepto do Benfica. Eu vi muita gente no final do jogo a cantar o hino. E se há malta que possa achar que isso pronto, lá com eles e não sei o quê. Não, mas aquilo, para quem lá estava, aquilo diz muito do sentimento daquela malta que lá estava. É verdade. Estás a ver? Eu vi isso, cantei, acompanhei, vai-me ficar marcado para o resto da vida, tanto o resultado, mas principalmente essa atitude de toda aquela malta que estava lá. 1-0, ainda hoje tenho pesadelo com o Boa. 2-1. Não, o 2-1, exatamente. Sim. Ainda hoje tenho pesadelo com o Boa. Eu com o Gangnam Style passou meia hora depois do jogo acabar. Não sei se te lembras. Não me lembro disso. Toda a gente a dançar. Sim, já que estamos numa época de músicas, sim. Né? Soltaram os cães e pronto. É verdade. Mas pronto, vá. Agora falando a sério sobre o jogo marcante. Tenho dois grandes que são Benfica-Porto para a taça, o gol do André Gomes, acho que toda a gente concorda. O 3-1 com o Fenerbahçe, por acaso são resultados iguais. Meio final da Liga Europa, não é? Meio final da Liga Europa em que passamos para a final. E fizemos aquele lençol muito bonito, copiado. Não, desculpa, não era para aqui, agora chamo-me isso. Desculpa, eu estou sempre a aproveitar toda... Não sei do que falas. Tá, mas sei eu. Não, estou a brincar. E qual era o outro que eu tinha na memória? Eu ia falar da inauguração do estádio, porque acho que foi um momento marcante também, porque foi engraçado que o meu pai comprou 2 bilhetes para a inauguração do estádio e conseguimos ficar no terceiro piso, mesmo na central, mesmo na linha de meio campo. E acho que fiquei mais feliz do lado por isso. De que lado? Do lado dos bancos. Do lado dos bancos, fiquei do lado contrário, mas também no terceiro piso. Okay. Por isso é que eu ia-te a perguntar. E chegámos lá e era mesmo no meio do campo, e eu pensava, boa compra. Boa escolha. Não, mas foi um jogo marcante porque foi aquela questão de ser o estádio novo e foi a cerimónia toda. Acho que esses são o meu top 3. Diz-me uma coisa, tu continuas com o Red Pass? Não. Continuas com o Red Pass? Sim. Porquê? Porque acho que é uma coisa que já estou habituado a ter e não quero não ter. E porque, por exemplo, eu empresto o meu Red Pass a um amigo meu que se calhar, se não fosse eu a emprestar, ele não ia ao estádio por não ter tantas posses, percebe? Então, para mim, não me importa que ele vá. Paguei se calhar, o único jogo que vou ver este ano, se não voltar até maio de 2019, é o Benfica-Porto. Custou-me o dinheiro do Red Pass, tudo bem, mas o valor está a ser gasto por outra pessoa que vai ao estádio para mim, que está lá, é mais uma pessoa a estar, percebes? Para mim, não tem qualquer tipo de problema. E esta forma agora de partilha dos Red Passes, que eu também não estou sempre a malhar, é uma excelente iniciativa que o Benfica teve. Sim, sem dúvida. E quanto mais malta o fizer, melhor, porque menos lugares vazios há no estádio. Exatamente. Portanto, 0 lugares vazios. É verdade. E outra coisa, há muita malta lá fora, nós associamos sempre a malta que está lá fora com a malta que tem mais capital. Nem sempre é assim. Sim, mas eu conheço muita malta que está lá fora que tem Red Pass e que faz isso. Por isso é que eu estava-te a perguntar. Deixas Red Passes para se prestar? Sim, não, é isso que eu faço e acho que lá está. Acho que é bom haver mais pessoas a fazer isso porque é como se o lugar delas não tivesse desocupado depois de se ir embora, percebes? Porque vai lá estar alguém por eles e é sentir que o teu apoio que tu davas anteriormente está a ser dado por alguém e alguém o está a fazer por ti. Eu acho que é um bocadinho isso que eu sinto também, que é alguém está lá por mim e a minha presença não está de todo não sentes que fora. Não sentes que o Red Pass já é isto? Não é uma... Como é que diz? Faz parte, pronto, tem que ser. É um hábito. É o hábito, não é?
Eu acho que chega ao final já sabe que, pronto, quando vier a carta de renovação, é algo vai ter que que pagar. tens que fazer, sim. Porque como já faço há tanto tempo, já nem me vejo a ter Red 4. Olha, expectativas para o final da época? Até Olha, eu adorava ser campeão em tudo, modalidades todas de futebol. Adorava. Isto é o meu desejo, mas expectativas que eu tenho. Acho que partindo das modalidades primeiro, depois indo ao futebol, acho que em futsal temos uma equipa muito boa, reforçámos bem, o Sporting continua forte, mas acho que pelo que fizemos no ano passado, claramente merecíamos ter sido campeões, não fomos por infelicidade nas grandes modalidades 2 vezes seguidas, não é normal também. Acho que o futsal vamos ter grandes hipóteses de ser campeões. Vou deixar a mão para o fim porque quero falar um bocadinho mais sobre ela. Acho que o hockey temos uma equipa bastante forte e mais do que o ano passado. Passámos muito, muito bem. Os outros também, Oliveirense, Sporting e Porto também têm boa equipa, mas acho que temos possibilidades de reconquistar aquilo que nos tiraram há 2 anos atrás. O basquete não tenho tanta confiança, também tenho acompanhado menos, sou sincero. O vôlei também acho que estamos bem e acho que vamos conseguir recuperar o título que perdemos ano passado novamente de forma injusta para o Sporting. E tenho uma grande confiança no handball, porque fui ver o jogo com o Sporting no João Rocha e vi aquilo que não via há muito tempo, que era o Benfica bater-se de igual para igual ou até de forma superior perante um rival que tem mais capital, digamos assim, que nós, mais armas, mas nós temos uma coisa que se calhar não tínhamos anteriormente, que é uma equipa melhor que eles. Temos bons jogadores, mas acho que temos uma equipa ainda muito melhor, que vem um bom treinador que temos, e eu não sei porquê, mas desde há uns tempos para cá o bichinho do handball foi aumentando. Não sei porquê, se calhar porque o Benfica também foi aumentando de qualidade. Não pratiquei. Acho que é uma modalidade que para mim tem mais, sei lá, tem vindo a ter mais espetáculo, enquanto outras têm perdido um bocado. Por exemplo, falo do futsal, que comparativamente com, sei lá, na altura de Pedro Costa, Arnaldo, André Lima, essa equipa de sonho que tivemos em 2004 e nesses anos, no início do século XXI, perdeu um bocadinho a espetacularidade que tinha na altura, enquanto outras modalidades, e eu vejo isso no handball, que ganhou essa espetacularidade que se calhar a mim atrai mais agora. E finalizar, futebol, eu acho que vamos ser campeões e a minha expectativa é que sejamos campeões e que reconquistemos o que não conseguimos no ano passado, por fruto de um investimento maior que deveria ter existido no ano passado. Em posições fulcrais, como por exemplo o guarda-redes, que já notávamos essa diferença abismal face ao ano passado, e acho que temos mais pedras para trabalhar e temos mais soluções para vir do banco e solucionar jogos que às vezes não conseguimos. Calhar cometemos um erro ou outro, em algumas contratações que fizemos, mas acho que temos melhor plantel que os rivais. E a verdade é que, por exemplo, temos agora o exemplo do Porto, que enquanto nós, se calhar, metemos um Rafa ou um Jonas, eles tiveram que meter um André Pereira que ninguém conhecia na época passada. Portanto, acho que temos mais soluções este ano, temos melhor equipa, portanto, acho que tem que vir um bocadinho de nós, de praticar esse melhor futebol e conseguir ser campeões, porque acho que temos todas as condições para isso. Muito mais do que tínhamos no ano passado, o que é errado face ao que deveríamos ter conquistado no ano passado, que seria histórico. Mas perdemos uma oportunidade de ouro. Esperemos que não seja uma oportunidade única. Mas lá está, aprendemos com os erros, siga para a frente, mas vamos conquistar este ano. João, estamos a chegar aqui ao final da nossa hora estipulada, 1h04. Já são estipulada para 9 da manhã. Já são 9 da manhã na Austrália. Portanto, mas pronto, temos aqui o nosso amigo. Já uma noite inteira. Obrigado. Obrigado, Sérgio, por teres aceito aqui o nosso convite. Espero que teres vindo. Eu já mandar um abraço à malta que tem seguido aqui o projeto e ao Ricardo Solnato que tem acompanhado aqui o Sérgio. É verdade. Nos Diretos Ecléticos. E que continues com este projeto para a frente. Acho que é de bastante valor para as pessoas que seguem e que não podem ter tanta informação sobre o Benfica, conseguir ter este tipo de partilha, de experiências de outras pessoas e de atualização de modalidades com as discussões que tu e o Ricardo Solnado vão tendo.
acho que é importante para quem não acompanha tanto e quem não consegue acompanhar tanto, conseguir ver esse tipo de informação ser divulgado. Esperemos que os benfiquistas ainda achem isso interessante. Sim, esperemos que sim. Esperemos que sim. E que isto continue a ter sucesso. E que venha o ciclismo, que é o que nós queremos também. Não há nada. Malta, já sabem, se gostaram, deixem o like, comentem e acompanhem-nos. Sextas, meio-dia, é isso tudo. Vamos nos vendo nos pavilhões e por esses estádios aí fora. João, Grande abraço, Sérgio. viva o Tudo a correr bem. Benfica! Viva o Benfica! Ganda canguru!